Olá, estamos aqui para mais um devocional dia a dia com a palavra, dia 30 de setembro. E a palavra que temos aqui está em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Diz: Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Paulo, se você puder ler o texto, né, todo em Hebreus capítulo 3, aqui a gente pega alguns versículos mais com base no texto, então é importante você estar lendo o texto para não ficar nenhuma dúvida. Mas Paulo vai lembrar neste texto aos hebreus, né, veja aqui, hebreus, aqueles mesmos que saíram de lá do Egito. Ele fala sobre a desobediência, né, dos seus antepassados lá, né, do povo de Israel, enquanto estavam no deserto. O que a gente vê ali, né? Como eles endureciam seus corações constantemente ao ouvir as correções de Deus, ou simplesmente porque não ouviam o que gostariam. Mas nós não podemos nem dizer nada, pois, muitas vezes, esta é a forma como nos comportamos. Endurecemos nossos corações ao menor sinal de insatisfação e agimos como se pudéssemos viver sem o direcionamento de Deus. Batemos o pé, como crianças mimadas às vezes, esperando que Deus responda às nossas provocações com bondade. Precisamos nos lembrar que aliada à graça está a justiça, né? Deus não está a serviço do ser humano, a qualquer, vou colocar Jesus na parede, é? Como assim, né? Como assim? A gente precisa olhar para Jesus como nosso Senhor, né? E mesmo assim, um Senhor, um Deus, sendo todo-poderoso, olha para nós com um olhar de misericórdia, de graça. Você parar e observar ali no deserto, né? Que foi um momento bem interessante ali na vida do povo de Israel. A gente vê que a justiça de Deus o tempo todo se revelando a eles. Porque todas as vezes que houve algum, é, alguma atitude de Deus em relação a eles, Deus já tinha falado antes. E aí veio a desobediência. E aí vem o fruto da desobediência, a colheita da desobediência. Por quê? Porque, lembra quando eles falavam, o Senhor me tirou do Egito para o deserto aqui, né? Ficaram com saudade lá dos legumes, né? Do Egito. Vê só, Deus tirando eles para levar para a Terra Prometida. Mas eles olhando para a circunstância ali ao redor, e aí começaram a reclamar, reclamar. E nós fazemos isto, né? Nós fazemos isso. Como eu já citei há alguns devocionais atrás, às vezes estamos reclamando das bênçãos que nós pedimos em oração, né? A gente orou ao Senhor, eu quero ter um casamento. Mas aí a gente se casou, passou seus anos, já esqueceu da oração. Aí começa, esse marido que tu me deste, o marido dessa mulher que tu me deste. Esse casamento. Era melhor quando eu estava sozinha. Não sei o quê. Sim, a nossa boca começa a proferir, né, essas maldições, mas aí o Senhor vem e fala, calma, calma, vamos lá, vamos consertar as coisas, o que que precisa ser feito? Precisa de conversa, precisa de oração, precisa de alinhamento. Mas ninguém quer ter trabalho, não é verdade? Se a gente pudesse, né, teria tudo pronto, teria os filhos prontinhos ali, né, que nem robozinhos, fazendo tudo que a gente quer, o marido, ou a mulher, ou o outro, porque seria mais fácil, não é mesmo? Mas, que graça, qual seria a graça, né? Deus criar um monte de robô. Temos o privilégio de termos sido criados seres pensantes, né? Seres com evolução, né? De mente. E, e aí Deus vem e fala, se você me buscar em minha resposta, eu vou te ajudar. Que nem eu falei aqui, né? Já sobre a criação da minha filha, meu Deus, como eu pergunto para Deus as coisas, eu falo com Deus as coisas, né? Como algumas sabem aqui, é, infelizmente, né? Eu perdi minha mãe
quando eu estava grávida de 5 meses, e aquela coisa que a gente tem, né, de tudo perguntar para a mãe, mãe tá com febre, mãe tá... Eu não tenho essa chance, essa oportunidade. Então, mas eu tenho Deus, tem Jesus ali que fica com a orelha ali quente, né? Ah, Jesus me ajuda, me ensina, me direciona, porque o Senhor entende das coisas. O Senhor que criou, então. E ali pedindo direcionamento a Deus. Por quê? Porque eu não quero pegar e chegar ao ponto de começar a murmurar. Aquela filha, a filha que eu pedi durante anos a Deus, sabe? Que eu clamei em oração pelo meu milagre. Eu chegar ao ponto de falar, mas Deus me livre. Ah, porque misericórdia. Ah, porque, sabe? E para isso eu preciso colocar Deus na história, né? E aí eu preciso ouvir o que ele pedir de mim, o que ele falar comigo, porque ele fala e ele me corrige, viu? De coisas que eu faço com ela, que eu falo com ela, como eu ajo com ela, ele me corrige, muitas vezes. Mas eu não posso endurecer o coração, né? Não posso ficar, ah, mas por que, né? O Senhor levou minha mãe quando eu mais precisava dela. Não posso, não posso, queridas. Não posso fazer isso. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Minha mãe descansou no Senhor, mas Deus continua comigo, sabe? Com a minha família, meu pai, minhas irmãs, meus irmãos, né? Tenho meu esposo, né? Então, assim, o Senhor, é, ele, quando ele fala algo pra gente, quando ele quer direcionar a gente precisa abrir os nossos ouvidos, sabe? E já está disposta a não querer ouvir, assim, né? Ah, só vou ouvir se for para bênção, né? Ah, se estiver de acordo com a minha vontade. Não, a gente já sabe que com Deus não é assim, e que bom que não é assim, porque com Deus ele fala já direcionando a gente para o futuro. Ou você acha, né, que Deus queria que todo mundo morresse ali no deserto? Deus queria isso? Pelo contrário. Deus estava prometendo a terra lá para Abraão, lá de trás. Quanta coisa aconteceu, por quê? Por rebeldia do povo, por ações do povo. Então, é importante que a gente ouça a voz de Deus e não endureça como provocando. Ah, mas também não vou fazer. Ah, porque Deus não me deu. Ah, Deus não me deu a casa que eu queria, mas também então, agora é longe da igreja, eu não vou mais para a igreja. Ah, porque eu trabalho também. Ah, agora também não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. A gente precisa deixar de agir. Querida, ponha carinho, muito amor nas minhas palavras, sabe? Porque isso tudo é amor de Deus por nós, que Ele vem nos falar isso. A gente não pode ficar agindo como crianças mimadas, mas como filhos legítimos do Senhor, filhos obedientes, filhos que ouvem a voz do Senhor e cumprem a sua palavra, porque a palavra dele nos cobre, nos protege. Quando nós entendemos isso, queridas, é bênção, é bênção. Nós passamos pelo deserto em vez de 40 anos, a gente passa lá em 10 dias, né? Ou se tivermos que passar mais tempo, a gente vai com Deus do nosso lado, obedecendo, ouvindo a voz dele. Deus, ele não é qualquer pessoa. Ele é o nosso Pai, é o nosso Senhor, né? Temos Jesus como nosso Salvador para nos redimir, sabe? Então, precisamos olhar para isso com mais atenção, com mais cuidado. Não estamos vivendo qualquer coisa. O Evangelho não é qualquer coisa. Seguir a Cristo não é qualquer coisa. Há uma responsabilidade, há um bom senso em entender que precisamos ouvir a voz dele para seguir adiante. E mais uma vez eu digo que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude. Sabemos que não é fácil, mas não podemos largar a mão do caminho, né? Sabendo que a graça dele tem nos alcançado todo dia. A graça dele tem nos alcançado. Então é um bom motivo para a gente continuar seguindo adiante. Vamos orar, queridas. Senhor, todo tampão caia dos nossos ouvidos. Não podemos ir a lugar algum sem ouvir tua voz, pois certamente nos perderemos. Quebranta nossos corações, coloca um coração de carne rendido a ti,
e pronto a obedecer ao nosso desejo, Senhor. Continuar servindo a Ti. Amém. Amém, querida. Mais uma vez digo, coloque bastante amor aqui nas minhas palavras. Esse amor de Deus te abrace e nos abrace, nos mostre como é bom servir a Cristo, como é bom estar com Ele. Deus abençoe tua vida, querida. Obrigada por ter estado até aqui. Compartilhe este áudio com uma irmã, com uma amiga, nos grupos de mulheres onde você participa. A todos que têm chegado aqui novas no canal, sejam bem-vindas, viu? Deus abençoe vocês onde vocês estiverem. E amanhã estamos aqui de volta para mais um devocional. E eu espero você. Até lá.